Pois é, boas lembranças, inclusive, do Dávila, porque pela manhã, assim, horário brasileiro, vários navios foram alertados para evitar Mar Vermelho e viajar justamente pelo Estreito de Hormuz após o ataque. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Seja bem-vindo. Programa Pingos nos Is, cobertura especial, guerra no Oriente Médio, trazendo os últimos detalhes, girando a reportagem da Jovem Pan News. E o Luiz Felipe Dávila, nosso comentarista, fez um alerta sobre a possibilidade do Irã mandar fechar, né, o Estreito de Hormuz, que ajuda demais o tráfego de navios por aquela região e impactaria também o mercado internacional de petróleo. E aí eu vou passar para o Cristiano Beraldo para fazer uma reflexão sobre quais podem ser os impactos também comerciais de um prolongamento dessa guerra. E quais são as cartas que o Irã tem para justamente prejudicar o mercado internacional de petróleo? E aí, Beraldo, vou pedir que rapidamente você faça um raio-x. Quem é o Irã no mercado internacional do petróleo? De que maneira pode se utilizar dessa faceta para prejudicar os seus adversários? Neto, é interessante porque o mercado internacional, né, o consumo internacional de petróleo, ele se equilibra entre a produção oficial dos países que fazem parte da OPEP, países que são produtores e conhecidos e não estão sob nenhum embargo ou sanção internacional, e aqueles países que enfrentam, sim, embargos e sanções. O Irã é um caso muito evidente, a Rússia também, apesar do Brasil receber bastante óleo diesel, sobretudo da Rússia, mas a Rússia enfrenta sanções muito severas, e o mercado, então, ele está equilibrado com a combinação desses dois tipos de produto que circulam o mundo afora. Quando você tem a interrupção de uma fonte de abastecimento do mercado, seja ela oficial ou não, você tem um desequilíbrio no mercado. O mercado tende a subir, porque há países que consomem o petróleo iraniano, há países que consomem produtos que saem do Irã e que vão abastecer outros mercados. Muito desse produto, inclusive, você vê que são navios que carregam, eles saem de lá sem o transponder ativado, param em algum lugar e aí descarregam e de repente você já não sabe mais de onde veio aquele produto, alguém apresenta um documento dizendo que ele veio de outro país e o mercado faz vista grossa em geral para não ter uma crise de abastecimento. Só que quando você tem um país importante como o Irã, na produção de petróleo, que entra em guerra, e obviamente isso tem um efeito muito grande na parte logística, o mundo se desequilibra. Portanto, hoje, por exemplo, das pessoas com quem eu conversei, não há uma crença de que o Irã vai bancar uma guerra nesse momento. A avaliação é que não faz sentido para o Irã ir contra Israel numa guerra efetiva. Uma coisa é retaliação. Então ele foi atingido, lançou seus mísseis e ficam nessa disputa distante de mísseis e drones. Isso é uma coisa. Outra coisa é a declaração de guerra, onde o Irã tem que cessar as suas conversas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos que está já declaradamente suportando Israel, seja o caminho que for ser tomado, e isso causaria para o Irã, isso na avaliação do mercado, mais danos do que benefícios nesse momento. Então, possivelmente, essa temperatura ela deve baixar e, de alguma forma, deve se encontrar um caminho para seguir adiante sem maiores repercussões. E uma questão logística que foi dita pelo Dávila, né, essa questão do Estreito de Hormuz, o Estreito de Hormuz ele separa os Emirados Árabes ali do Irã numa faixa muito pequena de água. Para nossa audiência ter ideia, ainda hoje existe uma série de pessoas que têm barcos razoavelmente rudimentares ainda, mas que levam produtos de Dubai para o Irã e fazem esse comércio ali atravessando o Estreito de Hormuz. Isso faz parte do abastecimento do próprio Irã. É uma tradição que existe ali e isso continua, apesar de todas as listas de embargos e sanções impostas ao Irã, mas esse comércio continua. Quer dizer, o Irã é um player importante. E uma coisa interessante, Caniato, apesar dessa grande influência religiosa no Irã,
que é uma cultura que depois a gente pode se aprofundar, mas é uma cultura assim bastante peculiar, digamos assim. Você tem no Irã um nível intelectual, assim, uma elite cultural e intelectual bastante avançada. Então, por isso o Irã consegue ir sobrevivendo e se fortalecendo, apesar de estar sempre ali no foco desses conflitos.